Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do StarCast. Eu sou a Liz Emanuel. Eu sou Miguel José. Temos conosco a nossa querida Glória Maria. Olá pessoal, muito feliz de estar com vocês. E estamos entrevistando hoje o professor da UFESA, Emerson Púcio Martins. Eu gostaria de pedir que o doutor e o convidado pudessem se apresentar, falar um pouco da sua formação, de aulas, de projetos que atua, artigos que já publicou, o que quiser. Ok, pessoal, obrigado pelo convite. Meu nome é Emerson, sou professor da UFESA, professor de psicologia. Minha formação é em psicologia, como você disse, doutorado e a atuação de pesquisa no campo da cognição e do pensamento. Ok, que ótimo. Tem alguma coisa relacionada em cognição e pensamento que você tenha pesquisado e publicado em artigos? A cognição relacionada ao estudo, a gente chama de metacognição, como a pessoa pensa o próprio aprendizado, como ela pensa o próprio pensamento. A cognição relacionada à avaliação da própria vida, que a gente chama de bem-estar psicológico, a percepção de que o sujeito faz uma avaliação de si mesmo e conforme essa avaliação ele se sente de alguma maneira, sempre cresce na sua vida ou não, tudo a partir da perspectiva de como ele está vendo assim, se avaliando, refletindo sobre a sua própria trajetória da vida. Essa tal de metacognição que você tinha dito, falando sobre foco, você acha que de algum jeito o uso excessivo de tecnologia e de telas pode acabar afetando ela? A nossa maneira de pensar, a forma como a gente raciocina, como a gente vê o mundo, depende da maneira como a gente se relaciona com o mundo. E tanto o mundo, as pessoas que fazem parte do meu cotidiano, da minha vida, como os objetos. Então, um homem das cavernas, ou alguém da Idade Média, ou alguém de hoje, que mora em São Paulo ou Nova York, são três situações de seres humanos que pensam diferentes, não porque um estudou mais do que o outro, porque um é mais evoluído ou mais moderno do que o outro, não. Biologicamente, é a mesma estrutura orgânica, é o mesmo cérebro, né? Mas o mundo em que cada um está inserido leva cada um a pensar e raciocinar de uma maneira diferente. Então, como as telas e a tecnologia, as mídias, a internet, redes sociais fazem parte do nosso mundo, isso ajuda a moldar a nossa forma de pensar, de raciocinar, de organizar as ideias. Alguém que more hoje numa situação extremamente isolada, sem acesso à internet, energia, uma vida bem tribal, bem rural. Ela pensa e vê o mundo de uma maneira diferente. Interessante. Algum comentário que queira fazer agora? A gente sabe que nesse mundo, né, que começou a inteligência artificial, tem impactado muito, principalmente nas redes sociais, né? Que o pessoal usa no Instagram, por exemplo, para criar recomendações, quando a pessoa viu algum vídeo repetido. Então, como isso pode influenciar a nossa atenção, ao nosso modo de pensar, de estudar como estudante, relacionado à psicologia? Os algoritmos das redes sociais que acabam direcionando conteúdo, eles são uma forma de otimizar nossas escolhas. O algoritmo ele nunca vai lhe enviar algo que você não estivesse procurando entre aspas. Mesmo que você não saiba o que estava procurando, não percebesse isso. Mas aquilo que você curtiu mais, aquele vídeo que você viu mais vezes, que deixou se repetir, que achou engraçado, que viu outra vez, e aqueles vai dando um direcionamento das suas escolhas. O algoritmo acaba tendo mais consciência, entre aspas, do que é que você quer do que você mesmo. Mas se você tem esse discernimento de o que é que eu quero ver, o que é que eu quero consumir, o que é que eu aceito, você está conscientemente direcionando o algoritmo que está lá nas suas redes sociais.
como se formasse um espelho dos seus gostos, da sua personalidade, e a partir disso as redes sociais conseguissem planejar. Não sei se o espelho, eu não vou lembrar agora, a física vai me falhar, o tipo de espelho côncavo ou convexo, mas aquele que quando você olha aumenta. Não, o algoritmo funciona como um espelho que aumenta aquilo que você mostra nas redes sociais, aquilo que você está procurando nas redes sociais, para só dar mais impulso. E aí não é à toa que alguns algoritmos de algumas redes sejam acusados de estar fomentando o discurso de ódio, de estar fomentando discursos mais... Por quê? Porque as pessoas querem ver. As pessoas gostam de ver, gostam de se indignar. O algoritmo só dá mais conteúdo para que ela sinta mais raiva, porque ela está sentindo prazer em ter raiva. Mas se ela parar para pensar assim, não, eu não quero isso. Eu gosto, mas está me fazendo mal. Se ela começa a rejeitar aquele conteúdo, a não curtir, dar um dislike, passar para o próximo vídeo, sai daquele vídeo de um político, ou pseudo-político indignado com um buraco na rua e vai para um vídeo com um cartinho, ele vai direcionar o algoritmo para onde você quer. Legal. Eu tinha falado sobre a teoria da cognição humana. Eu queria saber sobre qual a diferença entre a inteligência humana e a da IA, a inteligência artificial, porque a inteligência artificial cada vez mais está aprendendo como ser um humano, vamos dizer assim, com machine learning, que é um modo de ensinar a máquina com perguntas, como a gente faz no chat GPT. A gente faz perguntas e ela vai aprendendo com nossas ações. Não tinha aquele teste lá envolvendo uma máquina para convencer o ser humano de que a máquina é um ser humano? Como o nome dela? Era teste de Pet? Sim, é de Turing. Aí imagina o seguinte, como é que você convence para alguém que você é um ser humano? Aqui e agora. Senso de carne e osso. Assim, imagine que você está aqui na minha frente e você queira me convencer de que você é um ser humano inteligente. Como é que você faria isso? Exato. Eu nunca fui um protesto político. Então, como é que a máquina você consegue saber com convicção de que ela é inteligente? Se a gente mesmo é difícil de mostrar a nossa inteligência. Tem uma definição de inteligência que envolve, uma definição bem simples, há várias, que envolve capacidade de resolver problemas. Ao pé da letra, a inteligência artificial se encaixaria nessa definição porque ela resolve inúmeros problemas extremamente complexos e cada vez muito melhores do que um humano faria. Só que tem o seguinte, imagine você tem uma prova para hoje, que tu não sabia. Todo mundo sabia, mas você não se ligou, esqueceu, deu alguma coisa aí, você não sabia que tem essa prova. Você tem esse problema para resolver. A prova é daqui a 1 hora. Você sendo uma pessoa inteligente, você acha uma solução para isso. Quer seja a solução, eu vou pegar aqui o assunto principal e vou revisar por alto alguns pontos importantes para fazer pelo menos o básico dessa prova, quer seja simular um ataque cardíaco e não fazer a prova. Um jeito ou outro você encontrou uma solução para aquele problema. Isso é inteligência. Porém, tem um detalhe que a máquina não pega. Há um aspecto motivacional. Se você não sentir medo da prova surpresa que vai ser daqui a pouco, se você não se importar, ela nem lhe agrada, nem desagrada, nem bota medo, nem lhe estimula, nem nada. Você vai se motivar a tentar resolver esse problema se você não está nem aí. A inteligência artificial, ela não tem uma dimensão motivacional de procura por resolver problemas, de ter medo de não resolvê-los, ao mesmo tempo de ter prazer em resolvê-los. O ser humano, ele tem a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, mas essa capacidade ela nunca está separada do aspecto motivacional, afetivo, de ter medo de não resolver as coisas, tornar um problema cada vez maior, de ser prejudicado, e sentir prazer quando a gente consegue resolver alguma coisa. Eu consegui. Você ficar alegre, você ficar feliz, isso faz com que você vá se tornando criativo. Ou seja,
existe um problema novo, não tem solução, ninguém faz ideia, mas tantas suas experiências motivacionais passadas de sentir prazer ao resolver coisas, como o sofrimento ao não resolver, faz com que você crie respostas, busque até criar respostas que não existiam. Como a máquina, a inteligência artificial, pelo menos até agora, e não é pauta de discussão da inteligência artificial, o aspecto emocional, nesse momento não faz nem sentido falar o ChatGPT, ele gosta de responder o que está sendo perguntado? Essa pergunta não faz sentido. Mas se você fizer a mesma pergunta para alguém, você gosta de responder o que estão lhe perguntando? Fará sentido, ele ia poder dizer sim, não, e conforme esse sim e não, você sabe que a resposta tem um conteúdo também. Então, a grande diferença entre inteligência humana e artificial é o aspecto emocional que é envolvido na resolução de problemas, ativamente. Quando uma inteligência artificial tiver desejo, tiver motivação, aí ela se aproxima da inteligência humana. Mas aí vai ter um problema enorme. Enquanto a inteligência artificial não tem sentimento, ela ainda não consegue substituir o humano completo, vamos dizer assim. Eu achava que pessoalmente era mais uma questão de não ter consciência, né? E aí, consciência é um outro problema. Consciência é separada de inteligência, porque consciência não é um atributo seu. Não é só você. A sua consciência não é uma coisa sua com o seu cérebro, o seu coração, o seu corpo. A sua consciência é produto desse corpo em relação ao mundo que você vive. Então, as pessoas que estão à sua volta, elas ajudam a definir a consciência que você tem. Se vocês lembrarem daquele filme do Tom Hanks, o filme antigo já, O Náufrago, ele fica perdido na ilha. É aquele que ele fica muito magro. Que ele fica lá na ilha, perdido, né, nem náufrago, ele caiu do avião, caiu do navio, mas ele está lá sozinho na ilha e ele pega uma bola. Até ele marca, ele corta a mão um momento, dá uma tapa na bola, aí fica ali. É o Wilson. E dessa marca do sangue dele na bola, fica assim, ele faz um rostinho, tem uns cabelinhos na bola, e ele está conversando com essa bola. Por quê? Se você está isolado, sem relacionar-se com ninguém, você enlouquece. E a grande tortura, as prisões da solitária, não é o cara estar num quartinho escuro, fechado, abafado, insalubre. Ele está num lugar sem ver, e nem ouvir, nem falar com ninguém. Isso é que desestrutura a sua mente, desestrutura a sua consciência, que é essencial para que a gente seja quem nós somos, nos relacionarmos. Então, a inteligência artificial, ela vai conseguir passar para um segundo passo de consciência quando ela puder interagir livremente com as pessoas, com o meio à sua volta. Porque é a hora em que você para ver as pessoas e se comparar com elas. Isso é feio, isso é bonito, isso eu gostei, isso eu não gostei. E aí novamente traz uma dimensão afetiva também. De eu olhar para as pessoas, olhar para o mundo à minha volta e definir o que do meu gosto, no que eu estou vendo, eu encaro como belo, como feio, como eu gostaria disso, eu detesto isso. Mas em todo canto é eu acho isso feio, eu acho isso bonito, eu acho isso bom, eu acho isso ruim, eu. É sempre um eu sobre o mundo à nossa volta. Aí a inteligência artificial, a máquina, ela pode evoluir para uma consciência, mas apenas no momento que ela se relacionar com o mundo e não mais se relacionar com o mundo de uma maneira passiva. O ChatGPT, ele está quieto no canto dele, responde o que lhe é perguntado. Mas ele não vai fazer uma ligação com o seu telefone e perguntar: e aí, tudo bem? Precisando saber alguma coisa? Eu estava pensando que essa é justamente uma das barreiras da robótica. É uma questão de filtrar, como também entender a forma de você estar trabalhando com o meio. E assim, eu estava pensando, quando eu fiz a pergunta sobre a consciência, mais uma perspectiva descartiana. E você trazer para uma questão de se eu penso, logo eu vou existir, eu me diferencio da pedra e de seres animados.
Só que é interessante para essa perspectiva e você encara realmente como posso dizer, um organismo não vivo que se aproxima muito mais de, por exemplo, um vírus. Aí temos... E eu não falo de vírus computador, eu digo vírus, doença mesmo, do tipo, não é vivo, mas ele ainda continua trabalhando e atuando para fazer o seu objetivo, e no caso do vírus, a gente produzir. E no caso do chat GPT, pode ser me ajudar a, não eticamente, fazer meu dever de casa. Nada que simplifique consciência. E mesmo na perspectiva cartesiana, em 94 tem um livro publicado por um neurocientista, Antônio Damasio, é português ele escreveu um livro, O Erro de Descartes. E nesse livro ele argumenta o quanto que o erro principal de Descartes, a tese principal do livro, é separar entre emoção e racionalidade. O que eu penso, logo existo, é uma proposição de eu raciocínio. Se eu consigo refletir, se eu consigo pensar, então tem que ter um eu pensando. Porém, a gente não só pensa, a gente sente. Então, se imagina você ter que fazer uma escolha entre dois objetos, os dois têm as mesmas características, muda só a cor. Qual escolher? Tem uma fábula da Idade Média chamada o asno de Buridã, asno de jumento, de burro. Buridã, não sei quem é Buridã nessa história, mas a fábula diz o seguinte, que os deuses haviam dado toda a inteligência para um asno, para um burrinho. E esse burrinho tinha toda a capacidade de raciocinar, de pensar e de refletir. E ele ia seguindo por uma estrada, seguindo por uma estradinha, para uma estradinha reta, ficou com fome, e viu que logo à frente havia dois montes de feno, de um lado e do outro, igual distância, mesmo jeito, nada de diferente, que pudesse discernir entre esquerda e direita. O asno chegava no meio, entre um e outro, e apesar de toda a reflexão, de toda a capacidade de raciocínio, ele não conseguia escolher entre qual dos dois lados comer. E parte da fábula traz primeiro esse questionamento. Qual a sua escolha? Por quê? O porquê não tem justificativa racional. Você tem duas escolhas que são iguais, você tem que não apenas escolher, você tem que justificar a escolha. Aí quando chega na parte de justificar, racionalmente não tem escolha. É a mesma coisa que você abrir o guarda-roupa, ter duas blusas, duas camisas, você gosta das duas, as duas estão passadas, as duas estão bonitinhas, qual escolhe para vir hoje para cá? Tem duas fardas. Qual das duas? A da esquerda ou a da direita? A gente não pensa, a gente só sente, a gente está preocupado com outras coisas, a gente, eu gosto dessa, eu gosto, gostar não é raciocinar, gostar é sentir. Então, consciência, se separar o aspecto emocional e separar o aspecto de relacionamento com outras pessoas, ela se desfaz. Por isso que tecnologia e toda a parte de inteligência artificial, de robôs, eles estão a anos-luz de distância de trazer um protótipo com consciência. Porque teria que estar trazendo todos esses outros elementos. Podem ter uma capacidade de raciocínio, de reflexão, de pensamento extremamente complexa e superar a do ser humano muito. Mas esses outros elementos, especialmente o relacional e o afetivo. Ok. Conversa bem profundo, eu percebo. Você me permite voltar um pouquinho? Por que você tinha falado sobre o modo de pensamento? Você tinha falado sobre bem-estar, como você avalia a sua situação no mundo, envolvendo certas coisas e um paradigma. Você diria que, de modo geral, a exposição com a tecnologia, hoje virando telas, as redes sociais, a conexão geral que nós temos com as pessoas nos dias de hoje pode estar afetando de algum jeito o nosso senso de bem-estar? Existem vários tipos de bem-estar diferentes. Existe bem-estar relacionado à afetividade,
o como, se você parar para refletir, o como você tem se sentido nos últimos dias ou nos últimos meses, qual é o seu ponto emocional padrão. E tem gente que é normalmente mais otimista, tem gente que é normalmente mais pessimista, tem cada um tem o seu, envolve isso. Mas isso é só efeito, é consequência de diversos outros aspectos da nossa vida. Um dos pontos principais que envolve o bem-estar é o que é que você está fazendo com a sua vida. Que isso produz efeitos outros e, consequentemente, o lado emocional. Aí, pense o seguinte, daqui a 10 anos, o que é que vocês imaginam da vida de vocês? 10 anos é muita coisa. Exato. Exato. Uma coisa faculdade. Exato. Trabalho, né? O que você querer, Glória, daqui a 10 anos? Eu quero fazer direito, né? Daqui a 10 anos você quer terminar direito. Nossa, Isso é muita coisa. Exatamente. Daqui a 10 anos, futuro, ou daqui a 5, ou daqui a 1, ou a uma semana, nós temos a perspectiva de estarmos melhores do que estamos hoje. Aí, a grande pergunta que leva à questão do bem-estar é: o que eu estou fazendo que está me levando para isso que eu desejo? Se o sujeito ele percebe, ele avalia que não está fazendo nada na vida que vai levar ele a daqui a 10 anos estar aonde ele gostaria, que as 4 horas de TikTok não são 4 horas de estudo para mim. se ele tem essa consciência, então o bem-estar dele vai estar lá embaixo, vai ter uma frustração, vai ter um mal-estar ali, vai ter uma coisa ruim. Mas se ele, avaliando a si mesmo, aí eu passo 1 hora, 2 horas, sei lá quantas horas no TikTok, nas redes sociais, vendo bobagem. Mas eu passo tantas outras horas estudando, fazendo isso e aquilo, e eu acho que as coisas me ajudam a equilibrar. E eu vou conseguir chegar lá onde eu quero daqui a 10 anos. Então ele se sente bem. Ou mesmo se ele está lá, passa 10 horas no TikTok, vendo conteúdo e produzindo conteúdo. Não falo nem do que de conteúdo, mas está lá. E ele está pensando que assim vai conseguir alcançar, vai se sentir bem. É claro que você tem uma perspectiva de avaliação presente sobre o futuro. É constantemente atualizado no dia a dia. Passa o dia de amanhã, outro dia de amanhã, passa um mês, você começa a ter consequências de suas decisões presentes. Se essas consequências estão reforçando as suas decisões do presente hoje e me mostrando, olha, você está conseguindo, você está caminhando, ótimo, vamos lá. Se essas consequências estão lhe quebrando a cara, aí alguma coisa você tem que parar para refletir que está errado. Talvez passar 4 horas no TikTok não esteja me ajudando a me formar em direito. A gente tem consciência disso, né? Mas na parte das crianças, né? Que começa já de cedo com a tecnologia, que você tem. Aí é pais e professores. Esses pais que Criança, se você pensar criança desde ela recém-nascida, ela não tem consciência de si. E essa consciência ela vai se estruturando muito devagar, muito por partes. Ela não tem basicamente limites. O não. O eu não posso, o eu não devo. A criança, desde a criança pequenininha, ela é eu quero agora. Pode ser um bebê recém-nascido que está com fome, ele quer ser alimentado agora, vai chorar por isso. Não tem uma questão do recém-nascido, via de regra, quando ele é desamamentado, tirado do seio da mãe, ele chorar porque ele não consegue definir que o seio não é parte dele? É o que, não vou lembrar quem é o teórico, o autor que fala, dá o termozinho para isso. Mas entra nessa questão de que o recém-nascido, e a criança vai nessa direção, não tem um eu definido e amadurecido. Um eu que significa o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo fazer para conseguir o que eu quero. Você hoje vocês hoje já conseguem fazer uma separação entre o que eu gostaria de estar fazendo
e o que eu preciso fazer. Eu gostaria de estar deitado, eu gostaria de estar dormindo, eu gostaria de estar no TikTok, mas eu preciso disso, disso e aquilo. Exato. E aí, essa questão da diferença entre o que eu gostaria e o que eu devo é a entrada na vida adulta, é o amadurecimento do eu. É você introjetar os limites. Não precisa mais ninguém estar dizendo que você não pode fazer, porque você já sabe que não pode e não vai, porque você sabe que se vai se prejudicar. A criança pequena, recém-nascido, 1 ano, 2 anos, não tem essa noção de limite. E aí cabe à sociedade dizer, olha, não pode. Não pode, não pode, não pode. Essa criança, em princípio, ela se revolta, se rebela, mas ela vai compreendendo. Tá, segue. Voltando só um pouquinho, que tem sempre um pontinho. Você tinha falado sobre a questão de como a perspectiva de futuro é fundamental no nosso bem-estar. Pensando no tanto que isso é interessante, muito na questão de que, por vezes, muita gente que está depressiva, que está triste, que está mal, que está sem direção, ao invés de ter uma perspectiva negativa de futuro, via de regra tem perspectiva nenhuma de futuro. Sim. E isso é uma perspectiva negativa. Não ter futuro é um futuro ruim. Ao pé da letra, não há opção de não ter futuro. Do ponto de vista físico mesmo. Todos nós amanheceremos o dia de amanhã. Como? Aí depende de cada um. Mas todos nós temos esse futuro. E aí, se eu vejo de maneira sempre estreita, sempre focada no presente, no imediato, e até uma perspectiva, tenta imaginar uma criança pequena, de uns 4 anos de idade, numa viagem de carro. E no meio da viagem, a uns 50 quilômetros, 60 da próxima cidade, a criança começa a chorar. Eu quero água. E não tem nenhuma garrafa d'água no carro. Mas eu quero. E eu quero agora, eu estou com sede. Ela vai chorar, vai se desesperar, quer. E não consegue entender que aquele desejo não pode ser atendido naquele momento, mas pode ser atendido daqui a uns 40 minutos. Se nós não amadurecermos nossa consciência, a gente chega a uma idade adulta, a gente chega a uma idade maior, ainda olhando a vida de maneira muito estreita, como uma criança pequena. Eu vendo apenas o momento mais imediato e vendo privações, necessidades, através de uma lente de aumento de imediatismo. Aquilo se torna gigante, se torna assim muito maior do que eu. E desse jeito, não tem forças, não tem esperança, não tem como eu suportar isso. Mas quando a gente começa a olhar para aquilo de uma maneira mais distante, se afastando um pouco, e quando a gente se afasta, os problemas eles diminuem, você começa a enxergar de uma perspectiva de um campo de visão maior. Isso tem começo, vai ter fim. Eu estou aqui, mas também tem outros à minha volta. E a gente começa a enxergar a vida de uma perspectiva diferente. Sobre a inteligência artificial, ela tem funções assim no ser humano. Sim. E sobre o uso dela, a gente deve utilizar ela para aprender, como uma ajuda, uma ferramenta, e isso vai acabar nos deixando menos inteligente ou mais inteligente? Posso formular uma perguntinha, talvez um pouquinho melhor? Qual você acha que é o pior uso que a gente, enquanto, não humanidade, mas enquanto usuário, pode fazer da inteligência artificial em relação, por exemplo, saúde mental e do próprio bem-estar? Eu vou começar dele para poder chegar em você. Tá. Eu vi um texto atribuído a Platão, em que ele trabalha, Platão traz a ideia de academia, primeira noção. Ele, como discípulo de Sócrates, ele caminhava, andava pelas cidades, encontrando as pessoas, debatendo, filosofando, fazendo as coisas dele. Mas
Basicamente, Sócrates, ele ia. E quem quisesse aprender com ele, ia seguindo. Então, chegava numa cidade, encontrava alguém na praça, no quintal, onde fosse. Platão, ele traz a ideia de academia, que é a primeira noção de escola. E olha, nada de ficar rodando de cidade em cidade, nada de ficar rodando. Quem quiser aprender, que vem todo mundo para cá. Mas ele ainda preserva o processo básico do Socrático da discussão, do debate. E aí tem um texto de Platão em que ele fala sobre o papel do livro, da escrita, desdenhando do livro. Aquele que quer ser realmente um filósofo, aquele que quer conhecer as coisas em profundidade, não pode se ater a livros. Se muito, serviria para o iniciante começar a pegar de alguma ideia, começar a aprender alguma coisinha. Mas se ele realmente quisesse seguir além, ele não podia, ele tinha que ir para o debate, o diálogo, a conversa. Platão, lá atrás, estava desdenhando dessa tecnologia nova que era o livro, que era o texto escrito. E de Platão para hoje, não mudou. A gente continua desdenhando de tecnologias novas. Aí eu cito Platão, porque Platão já era o cara na sua época. E ele dominava aquilo que era o método antigo, do debate. Então, quanto mais o cara hoje, estabelecido no seu campo de conhecimento, na sua área de atuação profissional, dominando as técnicas antigas, quanto mais ele veja surgir técnicas novas que facilitem, ele vai sempre desdenhar. Aquilo ali não serve não, isso é besteira. Possa ser o professor falando do aluno que usa ChatGPT para ajudar a montar um trabalho, possa ser o artista, o pintor, falando do outro que usa inteligência artificial para montar uma obra, para montar uma imagem. Então, em princípio, mas aí veja isso, aquele que está bem estabelecido, ele se sente ameaçado por essa tecnologia nova. Os outros que estão tentando ganhar espaço, que não tem o que perder, que não estão que se agarrar às velhas técnicas, abraça o superior. E aí, ou o cara que está bem estabelecido também abraça, ou ele vai ser superado por outro que agora consegue fazer melhor e mais rápido que o outro. Não porque a inteligência artificial seja a inteligência artificial, mas porque alguém soube usá-la. E aí, na sua questão, qual é o pior uso? É o mesmo pior uso de qualquer uma outra tecnologia. Qual é o pior uso de um livro? A não ser aquele escritor que se propõe a escrever besteira, se propõe a escrever e justificar que a Terra é plana. Faz todo um livro, sério, o cara está falando sobre a Terra plana de forma séria, exato, falando sobre horóscopo, falando sobre fetos na Coca-Cola, na Pepsi. E aí a questão é que quem lê, acredita. Aí imagina, pegou uma tecnologia já de séculos, o livro, a imprensa, e fez um mau uso de colocar besteira, colocar o que tem de pior na sua mente. A mesma coisa vale para a inteligência artificial. O mau uso é aquele em que eu pego o que tem de pior na minha mente e uso a inteligência artificial para que com isso eu consiga atingir, espalhar para todo mundo. É interessante ter a sua perspectiva na tecnologia, não só como psicólogo, mas também como acadêmico. E aí, mais algum? Aí, para comentar. Sobre a consciência. Eu vi aquele filme que você falou sobre o menino bate na bola, traz uma bola. O náufrago. Tem que saber o que eu estou fazendo. É nóis. Isso. Consciência. O que eu estou fazendo. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. E aí para pensar que quantas e quantas vezes a gente não está agindo no automático. Levantando e acordando, vindo para a aula, assistindo a aula, fazendo um trabalho, respondendo uma questão, até mesmo vendo o Instagram, o TikTok, só no automático, só na força da inércia, seguindo ali, sem nunca parar para pensar o que danado eu estou fazendo da minha vida. Eu quero realmente estar aqui, ou o que é que eu estou fazendo aqui? Não somos mais crianças. Exato. Fica, ai, não pode fazer isso. Se apenas levar. Nossa, que...
Então, a gente separou as 4 perguntas. A gente fez até mais perguntas aqui, foi muito bom. Eu queria saber se vocês têm mais algumas perguntas. Ok. Mais alguma? Alguma que queiram tocar para cá? Então, foi muito bom, né, estar com o senhor aqui, aprendendo mais assim, sobre a psicologia. Esse foi o último episódio, capítulo do episódio. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Foi um pouco curto, mas foi bom e foi bastante cheio de conhecimento. Espero que tenha gostado desse episódio. Tchau, tchau, Starcast. Tchau. Tchau.